Fala pessoal, é com grande prazer, com grande satisfação que eu venho aqui apresentar o primeiro episódio do Pixelcast, né, que é um podcast que tem tendência, né, de ser um podcast muito diferenciado, com conteúdos variados. Eu diria, na verdade, que não só aqui em São Luís, mas em todo o Brasil, né? Meu nome é Henry, eu sou empreendedor, sou especialista em comunicação e tenho a honra também aqui de estar com meu sócio, meu amigo e, diga-se de passagem, né, meu primo. A gente carrega o mesmo nome aí, Henry Moraes, Vitor Moraes. Opa, já até me adiantei aqui, mas fica à vontade aí para se apresentar. Agradeço as honras, né, os elogios. Primeiramente, meu nome é Vitor, né, empreendo desde os 16 anos, já experimentei diversos negócios. Cara, é brabo. Tive esses prazeres da vida. E hoje aqui estou acompanhando o Henry, né, nessa apresentação desse podcast, que é para você, jovem, tá? Então, se você é jovem, aconselho bastante você ficar até o final. Mas, antes disso, né, a gente quer agradecer algumas pessoas que viabilizaram esse projeto, né? Algumas pessoas foram muito importantes e continuam muito importantes, né, nesse projeto conosco. Essas pessoas, primeiramente, é o Valber, né, ele que abriu as portas pra gente, né, do estúdio, incentivou, de alguma forma ajudou a gente a elaborar esse podcast. Perfeito. Juntamente a ele, a Anete, né, que é a esposa dele, e também ao Robertão, né, que tá comandando aqui todas as câmeras. Um abraço, Robertão. Todo um cenário aí para fazer esse podcast o melhor possível para vocês, tá bom? Show. E acho que é interessante também a gente apresentar o tema para vocês. Aqui tem toda uma temática, né? E a temática desse vídeo, né, desse primeiro episódio, eu acho muito importante, é trazer um pouco de empreendedorismo, sobre resultados. Então, como empreender, como começar a empreender, insights a respeito do empreendedorismo, como atingir resultados e superar esses resultados. É disso que a gente vai estar abordando aqui com um convidado muito especial. Só que eu não vou apresentar agora, você vai ter que esperar um pouquinho aí. Se você não conhece ele, tenho certeza que de qualquer forma ele vai fazer muita diferença aqui e você vai passar a conhecê-lo, com certeza acompanhar, porque o cara é fera, galera. E diga-se de passagem, tem a nossa faixa etária, né? Então vocês podem observar aí que no mercado cada vez mais tem surgido mais pessoas jovens, né? Estão mais engajados na questão das vendas, do marketing, e por isso que a gente vai trilhar esse caminho de fazer conteúdos voltados para vocês, mas não se enganem, tá? Esses conteúdos aqui são para todo tipo de pessoa. Então, se você tem de 30, 40, pra gente aqui, jovem é de 100 para baixo, beleza? Então, acho que seria interessante, Vitor, a gente começar falando também um pouco da nossa trajetória, né? Show. Eu tenho 21 anos, o Vitor tem 20. Como já falei, a gente já tem um contato desde cedo, né? Somos familiares. Entretanto, a gente não conversava muito, né, Vitor? Até porque a gente tinha pouco contato, né? Mas, falando aqui particularmente, empreender pra mim sempre foi algo... Foi a minha paixão, né? Eu nunca me vi indo pro caminho tradicional. Também não tenho nada contra, né? Deixando claro aqui. Mas pra mim eu sempre via mais possibilidades empreendendo do que fazendo uma faculdade ou continuando num trabalho, digamos que comum. Né? Então, já vendi Instagram, já trabalhei vendendo conta no Instagram, né? Como eu falei. Já trabalhei vendendo camisa na pandemia. Também não deu certo. E eu digo, agradeço a Deus por não ter dado certo, porque se tiver dado certo, eu estaria lá até hoje. É verdade. Né? E, consequentemente, não teria feito a Pixel, não teria apresentado esse podcast. Olha só. Então, eu acho que foi caminhos que deram errado, né, mas para um propósito maior. Com certeza. Então, cara, eu poderia dizer que o Vitor, ele é um ponto fora da curva, né? Como ele falou aí, desde cedo ele sempre pensou em empreender, e me apresentou isso, né? Eu, pelo contrário, eu nunca tive esse senso do empreendedorismo. Pra ser bem sincero, eu não tinha senso de nada. E isso me frustrava bastante. Por quê? Porque eu via meus colegas todos seguindo um caminho ali. Eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser... Pô, eu ficava admirado com aquilo, né? Pô, a pessoa tem um propósito, a pessoa tem um senso de responsabilidade com o seu próprio futuro. E eu não tinha, né? Então, muitas vezes eu atirei para vários caminhos. Eu já quis ser policial, já quis ser médico, já estudei para concurso do CFO, né? Que é curso de formação de oficiais, bombeiro. Nada deu certo, tá? E como o Vitor falou, acho que graças a Deus que não deu certo, porque senão eu não estaria aqui me comunicando com vocês, fazendo esse evento incrível aqui, né? Que é a estreia do nosso podcast. E como que o empreendedorismo chegou até a minha vida? Adivinha? O homem que está aqui na minha frente. Olha só,
na pandemia, acredito que muitos passaram por essa fase de transição, né? Muitos tiveram suas vidas transformadas. E quando eu estava na pandemia, eu estava estudando, né, para concurso e tal, mas não, peraí. Será se isso aqui que eu tô fazendo, será se é isso que eu quero, velho? Eu me sentia frustrado em passar horas sentado estudando. Nada contra também, mas eu sentia que aquilo não estava me movimentando, sabe? Eu sou um cara, poxa, muito energético. Eu quero aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar. E eu não conseguia ver isso com física, eu não conseguia ver isso com geografia. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar um Instagram, né, voltado ao autodesenvolvimento, comecei a criar alguns designs. E um dia eu tive a oportunidade, né, de ir no encontro familiar conversar com o Vitor. Então conversei com ele, passei para ele, né, um pouco das ideias do que eu estava fazendo. Ele achou muito bacana. Fala aí como é que foi esse encontro pra galera. Na época eu tinha uma loja de smartwatch, né? E também já estava cansado dessa loja, tava algumas coisas dando errado, importação. E ele me apresentou, né, esse projeto. Eu achei muito... nas alturas. Nem vamos entrar nesse assunto aí, né? Um pouquinho complicado. Primeiro episódio não pode. Ser cancelado é loucura. Mas estava empreendendo nesse ramo de eletrônicos, né? Importação. Então eu comprava relógios da China e vendia aqui, né? Em São Luís. Só que por um momento deu errado. Começou a dar tudo errado. Governo taxando, imposto, e acabou com o negócio. Acho que acabou com muitos negócios, inclusive. E junto a isso eu apresentei ao Henry, né? Primeiramente o Henry me apresentou o projeto dele. Achei muito legal, muito interessante. E também, né, aproveitei a oportunidade para apresentar o meu projeto. E a gente foi conversando, maturando, até que eu de fato chamei ele, né, pra gente começar a Pixel. Olha aí. A Pixel basicamente era uma empresa, eu digo era porque a gente parou com ela, né, e focamos em outro negócio que ao longo do podcast a gente vai comentar mais sobre. Mas a Pixel era uma agência de marketing, certo? Então a gente gerenciava o marketing de outras empresas. E gerenciamos algumas empresas daqui de São Luís e também de fora. Perfeito. E eu chamei ele para fazer parte desse projeto. E graças a Deus deu certo. Mas na vida são feitas de ciclos, né? E os ciclos da Pixel encerrou, né? Talvez ao longo desse podcast a gente pode comentar sobre também. Então, resumindo aqui a história, né? Então eu chamei o En para participar desse negócio, para ser meu sócio nesse negócio. E graças a Deus, por um período deu certo, paramos e agora estamos com outro empreendimento que ao longo do podcast a gente vai comentar mais. Exato, eu acho que a partir daqui, na verdade, a partir não, até aqui já deu para entender, pessoal, que empreender não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Eu e o Vitor, a gente começou ali no básico, não é? O Vitor já tinha experiência dele, mas a gente começou do zero. Sim. A gente começou do zero, fazendo o quê? Criando a logo. Nós criamos a logo da Pixel. Como? No Canva. Fazendo um pitch aí pro Canva. Criamos no Canva, o nome foi o Vitor que deu a ideia, a gente desenvolvia a logo. A gente foi atrás, no tempo não tinha chat GPT também. Então a gente foi desenrolando. Questão de saber como fazer contrato, a gente pesquisou. Então assim, se você pensa que você não é capaz de empreender, cara, tira isso da tua cabeça, pelo amor de Deus. Empreender é para qualquer um. Crescer, escalar, aí já é outra coisa e nisso a gente vai ajudar vocês, tá bom? Na Pixel, eu sempre vou ter essas memórias, né? A gente teve nosso primeiro cliente, eu lembro dele, foi do Ceará, né? A gente fechou um pacote ali com ele de tráfego pago no tempo. A gente era muito focado em tráfego pago. Era no tempo ali que tava bombando, né? Bombando o tráfego pago em questão de demanda, né? Então a gente começou a focar bastante ali no tráfego pago. Entretanto, acho que quem trabalha nessa área já sabe disso, meio que saturou. Se você chega e fala de tráfego pago hoje em dia, a maioria dos empreendedores viram a cara, né? Então, observando isso, a gente achou que era melhor mudar o caminho. Então, a gente surgiu aí com outras empresas, a gente surgiu com a Wave também. O Vitor que deu a ideia da Wave. O que tu observou na Wave, Vitor? Cara, assim... Ele vai falar o que é a Wave primeiro, né? Primeiramente, a Wave é uma produtora audiovisual. E uma produtora audiovisual diferenciada, né? Todos os negócios que a gente entra, que eu entro como sócio, eu sempre busco um diferencial. E na Wave, o nosso diferencial era o quê? É o quê? Produção cinematográfica, né? Então, chegou um tempo na Pixel que a gente tinha tanta produção que o pessoal começou a confundir uma agência de marketing, né, que era mais focada em tráfego, para uma produtora audiovisual.
Então eu cheguei e falei, cara, é melhor a gente abrir uma produtora audiovisual. Isso, criar só um braço. Criar só um braço de empresa, né, pro audiovisual, que no caso é a Wave, e a agência de marketing, né, tráfego pago, assessoria comercial, deixar pra Pixel, né, porque as pessoas de fato esqueceram que a gente era uma empresa de comercial, uma empresa voltada para o comercial das empresas. Marketing, Isso muito por conta da Vale, né, a gente tinha a Vale como um cliente, ainda tem, na verdade, uma equipe de produção muito forte na Vale. A gente desenvolveu vários projetos, ganhamos alguns projetos lá dentro também, né? Uma memória muito boa da Wave. E por isso a gente resolveu migrar, né? A gente criou uma outra empresa para focar exclusivamente nisso. E também deu certo, graças a Deus, continua dando. Perfeito. Vocês podem observar que algumas vezes a gente fala no passado, né? A gente tinha e tal. Por que essa confusão? Vai ficar bem claro para vocês agora. A gente começou com a Pixel. Depois a gente abriu um braço para a produção audiovisual, que foi a Wave. Entretanto, a gente não está mais muito ativo nessas duas empresas. O porquê disso? O que a gente viu? Por que a gente parou? Levando em consideração, como o Vitor falou, que a gente tem a Vale como cliente, levando em consideração que a gente tem, de certa forma, um grande reconhecimento aí em estratégia de marketing, estratégia de venda. Eu vou explicar para vocês e é bem simples. Margem, escala e recorrência. Certo? Negócios que têm esses 3 pilares são os que geralmente te levam muito longe, certo? O que a gente observava na Pixel? Apesar de a gente ter muito reconhecimento, apesar de a gente ter muita demanda, isso sobrecarregava muito a gente, né? O fato de criar a estratégia para o cliente, o fato de entrar em contato, em agir no comercial, em agir no marketing, etc. Enfim, nosso time ainda tem uma quantidade de pessoas limitada, né? Embora a gente tenha várias parcerias, o time Pixel, o time Wave, ainda tem uma quantidade de pessoas muito limitada. Então a gente observou que sobrecarregava muito a gente. Então, não, peraí. Se a gente tiver muito no operacional, como é que a gente vai crescer, cara? Beleza, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, né? Não são números reais, tá? Mas vamos supor que a gente está ganhando 20 mil. A gente está ganhando 20 mil fácil aqui. Beleza? Com as duas empresas. Às vezes, o fato da gente estar ganhando muito não significa que a gente deva se manter nesse caminho. Porque eu posso estar faturando 100 mil em um negócio que já não exija muito, digamos, esforço meu no operacional. E aí a gente migrou para Atendify. Então, você fez o cálculo aí, não está errado, tá? São 3 empresas. 3 empresas aí em um ano? É um ano. Um ano, né? A gente começou a empreender, o Vitor me chamou... Então não pra ficar louco, mas tá dando certo. Por enquanto tá dando certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Exato. Mas é como eu falei também. A gente tá seguindo nas 3? Não. A gente meio que deixou um pouco as duas de lado para focar exclusivamente na Atendify. E essa já é uma dica para você, empreendedor. Né? Vai surgir muitos caminhos aí para você seguir. Muitos caminhos. Principalmente nessa era do digital. Então, geralmente, né, a não ser que você seja superdotado, focar em um único caminho, né, um caminho unidirecional, vai te ajudar a ter mais resultados, né? Então a gente criou a Atendify, eu falei da Atendify, mas eu acho que a gente não explicou, então Vitor, faça as honras, por favor. Tu acha melhor explicar sobre a Atendify agora? Agora, fica à vontade. Show, vamos lá. Sobre a Atendify, né? Primeiramente o propósito, por que a gente resolveu criar a Atendify. Isso, perfeito. Certo, então, tanto eu como o En, eu acho que todo mundo aqui é consumidor, né? Então a gente compra de outras empresas. A gente observava que grande parte dessas empresas tinham o atendimento muito ruim, né? E a gente sabe... Isso a gente observava até quando a gente fazia tráfego pago, né? Porque o que acontecia? A gente fazia tráfego pago para a pessoa, não convertia... E culpavam a gente. O tráfego pago. Beleza. Quer dizer que vocês nunca tinham culpa? Não, a gente não está falando isso. Mas muitas vezes as vendas não acontecem pelo atendimento. A gente é encarregado, o gestor de tráfego, já falando para vocês, pessoal, é encarregado de levar leads qualificados, certo? E não necessariamente fechar a venda. Então, a gente observou esse buraco aí no mercado, né, Vitor? Então, por conta disso, né, dessa defasagem do atendimento, a gente resolveu criar a Atendify, né? E o que é a Atendify, né? A Atendify é um software, é um sistema de atendimento. Então, o propósito dele é melhorar o seu atendimento, é otimizar. Então a gente tem diversas funções nesse sistema. Multiatendimento, né? Então você pode ter um número. E esse número tem diversos vendedores, onde vendem, né? Atendem.
Temos disparo de e-mail, temos integração com o ChatGPT, temos integrações com automações externas, Typeboot, N8N, Webhooks, né, que é o sistema aí, o API mundial. Enfim, então esse software, né, esse sistema, esse SaaS, ele foi criado com esse objetivo de melhorar o seu atendimento, porque a gente sabe que isso é importantíssimo, né? Afinal, é a porta de entrada do cliente à sua empresa. Se eu chego numa empresa e eu sou mal atendido, exatamente, bem provável, né? Isso, acho que todo mundo aqui concorda com isso, não vai querer voltar nessa empresa. Perfeito. Certo? Porque tu foi mal atendido. Perfeito. Às vezes tu tem um produto até muito bom, mas se teu atendimento é ruim, é péssimo, o cliente não vai voltar. Exato. E pior que isso, ele vai falar mal da tua empresa para as pessoas. Certo? Então, a gente sabe o quanto isso é importante, o atendimento é importante, e por isso desenvolvemos a Attentify. A gente passou aí longos anos, né? Anos não, mas meses desenvolvendo, planejando, para ficar um projeto, um sistema redondo para vocês. Exatamente. Sabe o que o pessoal se engana, Vitor? Geralmente, quando se fala de atendimento, o pessoal pensa muito naquela modalidade, o cliente chama, quer comprar, tarará, tarará. Mas existe o pós. Existe o durante também. O que eu quero dizer com isso? Você já fechou a venda com o cliente. Fazer um onboard daquele cliente é o atendimento. Correto? Fazer o acompanhamento, trazer novas ofertas, ter a data de aniversário daquele cliente para lançar alguma proposta ali, algum cross-sell, algum upsell, é atendimento. E tudo isso a Attentify viabiliza. Por quê? Porque a gente tem uma base de dados integrada com todas as informações do cliente, né? A gente consegue fazer também disparo de mensagem, tem modelo Kanban, enfim, a gente não vai falar aqui todas as funcionalidades da Attentify, porque vai vender o nosso peixe a decorrer do... Exatamente. Mas o Vitor sabe, eu sei, para quem a gente já apresentou sabe também que é uma plataforma muito completa. Então, resumindo, por que a gente migrou de 2 empresas que estavam faturando bastante para uma nova modalidade de negócio? Por quê? É um produto que tem muita margem, a gente consegue alcançar muitas pessoas, né? A gente consegue ter escala, por quê? Porque eu não consigo vender o meu software, né? O nosso software, só para pessoas daqui de São Luís. Eu consigo vender para todo o Brasil, eu consigo vender para o mundo, né? Quando a gente fala de SaaS, a gente fala disso. E, consequentemente, né? Não vamos ser modestos aqui, o faturamento é bem maior. Tudo assim... É mais escalável, né? Então, o meu custo é menor, certo? Eu lido com tecnologia, então eu não tenho um custo operacional de devolução ou algo do tipo. É tecnologia. Obviamente, meu faturamento é maior, certo? Porque a gente trabalha com escala, a gente trabalha com internet. Então, eu digo que é mundial. Então, a pessoa que está em outro, eu ia dizer planeta, mas em outro país, pode comprar nosso sistema, né? Então... É algo assim muito escalável. E é por isso que a gente deixou de lado, né? Até uma decisão arriscada, a gente pode comentar também sobre isso aqui no podcast. Por isso que a gente optou pela Attentify, né? Deixar de lado a Pixel e a Wave, que eram bem lucrativas, certo? Foi uma decisão muito arriscada que a gente tomou, mas empreender é isso. Exato. É isso, né? Exatamente. Então, se você não se arrisca, você não consegue ir para outro nível. Então, a gente está buscando isso, ir para outro nível. E estamos com a Attentify para isso. Perfeito. E sabe quem está buscando outro nível também, galera? Um convidado muito especial, ao qual eu mencionei aqui no início, né? Esse convidado, como eu disse, ele tem a nossa mesma faixa de idade, é um empreendedor, digamos, nato, empreendedor aqui de São Luís, fortíssimo, né? Tá aí empreendendo. Além disso, é músico. Stalkeei o cara, tá? Stalkeei o cara, disse que é músico. Surfista. O cara é um artista, pô. Gosto do Homem-Aranha também. E, rapaz, ele gosta muito da expressão primo, ó. Ele usa muito primo aí. Será todo mundo conhece? Todo mundo pra ele é primo. Rapaz, esse cara é fera. A gente já tava de olho, né? A gente tá de olho aqui em todo mundo do mercado ludovicense, né? Porque quem quer crescer busca referências, né? O cara é dono de uma das maiores empresas aqui automotivas de São Luís, loja de carros. Eu não sei se é a maior, né? Ele que vai dizer isso aqui pra gente. É uma das. Se não tá caminhando pra lá. E, meu querido, pode te apresentar aí, fica à vontade. Basicamente é isso, né? Então, a gente pode apresentar ele. A gente já falou no começo, né? Mas aqui a gente pode se aprofundar um pouco mais, né? Eu que te sigo há mais tempo, talvez, do que o Henry. Bacana. É verdade. Então,
eu já acompanho bastante desde a época que era Imperatriz. Olha aí. Talvez a gente pode comentar sobre isso também, caso tu queira, né? Sinta vontade para falar sobre isso. Não. Então eu sempre observava, né, que nesse ramo de carros, de veículo, tu sempre tinha uma comunicação diferente, né? Tu sempre buscava se diferenciar das outras empresas. E sempre me chamou muita atenção, né? Eu não acompanhava o Instagram da Imperatriz porque eu queria comprar um carro, né? Até porque na época eu nem tinha dinheiro para fazer isso. Exatamente. Eu acompanhava porque eu gostava dos stories, né? Então, o modelo que tu te comunica, o modelo que tu apresenta ao veículo, né? O teu produto, né? Que é o carro. Então, isso faz com mesmo que a pessoa não queira comprar um carro, ela te acompanha, entendeu? Então, eu acho que o teu grande diferencial, e isso a gente te apresentando, né? Assim, o teu ponto forte, no meu ponto de vista, é isso, é se diferenciar e buscar inovar nesse ramo de carros. É marca, né? Valeu. Ele tá criando toda uma marca. E quando eu falo de marca, eu não falo nem só da empresa. Tu tem uma marca, mano. Tu é uma marca. E fazendo esse... É isso que, tipo assim, a gente busca lá. Eu costumo lá, sempre na minha produção de conteúdo, é a questão seguinte, vamos lá. Entra carro e sai carro todo dia na loja. Vamos supor aqui que agora tu tá querendo um Civic 2021 com 50 mil km rodados, preto, versão Touring. Beleza, eu não tenho ele agora. Se tu entrar no meu Instagram... não é minha praia, não. Mas se tu entrar no meu Instagram lá e tu não olhar o carro e o conteúdo for só carro, o que vai acontecer? Tu vai sair. Mas só que aqui 3 dias chegou um. E aí? Eu tenho que comprar o lead de novo. Eu tenho que... Mas se eu produzo conteúdo que vai fazer com que eu te retenha, aí tu fica ali já, e quando chegar o carro que tu quer, tu já me manda mensagem. Eu não preciso gastar tanto com marketing. Mas, Ian, eu acho interessante a gente criar um contexto, né? Tu explicar sobre a empresa, né? Sobre a Imperatriz, que passou a ser R3. Pô, bacana, né? Então, se tu puder aí explicar detalhadamente como é que tudo surgiu, né? Por que surgiu, por que vocês investiram nesse mercado de carros, né? Eu sei que a empresa, se não me engano, tem mais de 30 anos, né? Tem 27 anos. Pronto, 30 anos, vamos arredondar aqui, né? Trabalhar com números redondos. Então, quero saber aí como é que tudo isso aconteceu, né? Por que aconteceu? Pô, beleza. Cara, o início da empresa, meu pai, ele é do interior da cidade de Imperatriz. Por isso que o nome era Imperatriz Veículos. Ele é de lá. Meu pai vem de um povoado com, acho que 400 habitantes, semi-analfabeto. Meus avós são analfabetos. Meu avô sabe escrever só o nome dele. E aí aconteceu uma oportunidade lá de garimpo. Meu pai foi pra cidade de Imperatriz com uns 10 anos de idade. E desde sempre foi trabalhando, né? Em feira. Vendia tudo, cara. Tudo. Óleo de cozinha, ovo. E ele sempre foi muito esperto pra esse tipo de coisa. Muito esperto. Isso que eu admiro muito meu pai. E, tipo assim, ele vendia bolo. Aqueles bolinhos, não tem? E aí, aqueles bolinhos ele pegava e fazia tipo assim. O bolinho era tipo R$2. Acho que era R$1. Na época não era nem real, né? Talvez era cruzeiro. Eu acho que era cruzeiro. E aí, tipo assim, ele trocava às vezes o bolo por tipo 3 ovos. Sendo que um ovo já fazia um bolo, entendeu? Sim, então ele já tinha essa expertise com 10 anos de idade, pô. E aí com uns 15 anos ele foi começando a fazer já vários negocinhos assim, né? Com uns 15 para 16 anos ele comprou a primeira moto dele. Que era uma carniça, mano. Sim. Era uma moto podre. Aí ele Mas pegou... era a moto dele. Mas, rapaz... o cara já tinha... Não, ele comprou a moto 15 assim... anos, amigo. Meu amigo. Eu com 15 anos numa moto. Interior. Aí, beleza. Aí ele pegou e foi restaurando ela, melhorando ela e vendeu ela mais caro. Tipo, como se ele tivesse comprado por, tipo, 500 conto ela e vendeu ela por 700. Ele, pô, bacana. Aí ele foi começando a comprar umas motinhas, foi começando. Quando ele completou 20 anos, 21 anos, ele já tinha 2 carros, 4 motos, um terreno e uma casa. Meu amigo. E, tipo, pô, o cara conseguir isso com 21 anos naquela época ainda mais. E semi-analfabeto, né? Semi-analfabeto, meu pai. Ele apanha às vezes pra aprender algumas coisas lá na empresa, mas a gente bota lá, ajuda ele tudo que ele precisa. Eu acho que dizer que ele aprendeu, vou dizer aqui, o que é mais importante, né? Que é vender. Exato. Né? Então, não só vender, como que eu falo o seguinte, cara, a venda, beleza, ela é uma parte extremamente importante. Mas ela é um dos 3 pilares que eu dentro da minha gestão que eu considero mais um dos 3 pilares, né? Que eu considero mais importante para qualquer empresa, porque não tem muita coisa para tu fazer dentro de uma empresa sem ser pessoas, processos e produtos. Perfeito. PPP.
Pessoas, processos e produtos. Então, assim, ele sabia muito bem mexer com venda. Compra e venda. Porque o dinheiro tá na compra. Voltando na história dele, quando ele tinha 21 anos, ele sofreu um assalto. Aí ele levou um tiro no braço. Ele tem um tiro aqui. E aí ele pegou e se mudou. Aí ele foi... Daí que ele veio pra São Luís. Ele veio pra São Luís, vendeu a casa lá, tudo que tinha lá. Aí ele veio pra cá, foi estudando o mercado daqui, viu que rendia mais aqui em São Luís era cá. E aí ele botou a loja. Cara, com 23 anos, ele fundou uma loja. Isso que tu fala é muito interessante, porque tem gente que tem uma visão muito limitada a respeito de empreendedorismo, né? Que acha que às vezes é dom, ou às vezes tu tem que ter uma habilidade só nas vendas. Assim, eu sou especialista em comunicação, então eu sei, baseado na nossa história, que a maioria dos contratos, digamos, dos negócios grandes que a gente fechou, foi baseado nas linhas de comunicação que a gente tinha com pessoas, né? Então, vendas, pessoas, né? Essa questão de se desenvolver processos, é isso que te faz crescer, né? Teu pai entendeu muito bem isso e, como o próprio Rian relatou, você não precisa ser um gênio, né, para identificar isso. Mas aí te perguntando, também foi precisa aí ser que... analfabeto, ou seja, larga de escola. Brincadeira, galera. Então, peraí, foi aí que ele começou a Imperatriz? Foi, ele começou, porque a gente fala, né, ou tu prende por escolha ou por necessidade. Ele foi necessidade. Pode crer. E aí ele começou a fazer dar certo, foi começando e explodiu. Cara, ele também teve uma visão, né, de ver que o mercado de carros aqui em São Luís naquela época, eu acho que até hoje ainda, é um mercado que tem muito a crescer, né? Foi aí que ele investiu. É um mercado bom no mundo todo, na verdade. Sim. Ó, a gente hoje, o nosso mercado movimenta 5% do PIB brasileiro. Então é muita loja de carro usado, não tô falando de carro novo, só usado. O novo já é outra estatística, já é outro número. Muito Então grande. é muita grana, pô. É bilhões, são bilhões que a gente movimenta aí, o Brasil todo. Sim, Uau. negócio de carro. Cara, a gente tá falando aqui, a gente começou falando de marca, né? A gente começou falando do modo diferenciado, como tu segue ali na R3, que antes era Imperatriz, né? Agora é R3 Multimarcas, correto? Isso. E falando nisso, a gente pensou em uma regalia, digamos assim. Poxa, tu é o nosso primeiro convidado. Então, Guilhermezão, pode trazer aí o material pra gente, pai? Surpresa, hein? será que com o pacote dá pra ver o que é? Chega aí, não, por aqui, ó. Isso. Muito obrigado, meu querido. Galera, Guilherme, daqui a pouco depois a gente vai apresentar ele aqui, nosso SDR, tá? O cara é fera. Melhor de São Luís. Melhor de São Luís. Ama mandar Meu um querido, áudio. o que a gente tá te dando aqui é munição. A gente fala que conhecimento é munição. E como a gente observou que tem um cara ali muito engajado em marca, muito engajado em venda, a gente tá te dando uma munição aqui, cara. Pô, na hora, meu filho. Muito obrigado. Depois... Pode abrir? Pode abrir, fica à vontade. Fica à vontade. Pô, valeu, família. Obrigado aí, viu? E galera, assim, não é um presente muito comum, né, da gente ver as pessoas... Todos somos uma marca bacana. É, muito bom. Olha o autor. Não sei se tu conhece esse cara, mas, meu irmão, esse aqui, ó, é o herói desse cara aqui, ó. Cara, assim, sobre vendas, pra mim é ele aqui na terra e Deus no céu, cara. Olha Falei atrás, tem até uma que eu tô foto aqui dele. de apaixonado, mas de fato, Uma foto assim, dele atrás aí. é um sonho conhecer esse cara. Assim, todos os podcasts que eu escuto dele, sai algum insight. E esses insights eu trago pra empresa, né? Então eu compartilho com o Henry, também compartilho com o Guilherme e talvez aqui também vou compartilhar no podcast. Exato. Show, então recomendo muito a leitura e também assistir o conteúdo dele, né? Por mais que não sei se enquadra na tua área, mas ele fala sobre venda, e toda empresa vende, Exato. né? Então, de alguma forma vai agregar bastante, tanto o livro como também o conteúdo dele. E olha só, a gente tá fazendo aqui pitch pro Alfredo, Alfredo pô. Soares. Tá vendendo ele, mas O cara sabe o que é uma marca, pô. Sim. E eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, olha que loucura. Podcast é assim mesmo, ainda bem que não tá ao vivo. Vamos lá, galera. E assim, talvez, né, tu siga até os passos do teu pai, porque tu tem a mesma visão que ele, né? Porque tu pegou a empresa cedo, né? Eu acredito eu, cedo sim, né? Vamos 20 combinar, anos. não é todo filho que quer seguir os passos do pai, né? Ainda mais assumir a Peguei empresa do com pai, né? 16. Pois é, 16 anos. eu acompanhava ele, não sabia que se tu já estava assim no processo mesmo da empresa. Naquela época eu imaginava que tu ficava somente nos conteúdos, né? Mas tu pode detalhar aqui mais sobre isso. Hoje, é porque como é que funciona? Quando eu entrei, né, a gente tinha passado por um baque, foi o começo da pandemia, e a gente perdeu muita grana. Muita grana.
E o estoque reduziu muito, a gente teve que demitir uma galera, então a gente ficou só 2 vendedores e um lavador. Então, eu me preocupei muito com venda. Então, eu que vendia, eu recontratei todo mundo de novo, fiz o seletivo com 16 anos. Fui contratando a galera, fui treinando a galera, fui melhorando e chegou um período que eu tava representando 60% das vendas da loja. Nossa. E aí, botando marcha Isso na pandemia? Na pandemia. E com 16 anos. Tinha 16 anos. E aí, meu pai, mesmo ele sendo muito experiente nesse mercado, ele continua sendo um cara... ele era um cara muito operacional, entendeu? Ele olhava muito ali compra e venda. Números, né? Números. E ele não se preocupava tanto com a gestão e o crescimento do negócio de fato. Aqui tem uma falha. Foi onde eu fui me dedicando mais. Então, fui percebendo que eu apagando o incêndio, que tinha que vender mais, né? Perfeito. E também melhorando os processos, porque tu tem que criar um time. Ninguém cresce, ninguém fica rico sozinho. Então foi que eu comecei a estudar mais sobre gestão, alinhamento, divisão de times. Hoje, a R3, a gente tem gerente de vendas, gerente de RH, eu fico gerente de marketing, mas também eu sou uma espécie de diretor hoje, quase que um gerente geral, eu fico auxiliando meu pai, que às vezes a gente marca reunião e ele não vai. Então, pô, deixa o velho descansar. Ele faz o que ele quiser, ele faz de boa. Hoje ele pode. Hoje ele pode. Então, tipo assim, hoje eu fico muito mais no marketing, já saí de vários processos de operação, onde eu fico mais analítico, por exemplo. O setor também tem um gerente de pátio que fica verificando a questão da qualidade dos carros, os carros que estão entrando, os processos de preparação desse carro, quando o carro entra, tem que ser feito mecânica, elétrica, pintura, higienização, verificar tudo isso de uma maneira que a gente consiga crescer a empresa, inflamar a empresa, gerar um caos bom. Certo. E crescendo assim, entendeu? Porque não tem como não tem como qualquer empresa tu pegar e só contratar aqui os táticos não, os operacionais, bom de vendedor aqui. Esperar que vai fazer... Estratégico... porque tu vai gerar um caos pra ti, né? Exatamente. Sem contar nos custos, né? Então, peraí. Vamos fazer um apanhado aqui. Quer dizer que com 16 anos, tu começou a estudar nessa área e como é que foi essa capacitação também? Porque tem muita gente que tem essa dúvida, né? Tipo assim, será que eu preciso ir pra faculdade pra aprender alguma coisa assim? Será que eu preciso fazer um curso? Como é que foi isso? Foi algo autodidata? O que te levou a empreender também, né? Porque com 16 anos tu podia ficar muito bem em casa, né? Tranquilo, jogando game e tal, né? Mas não, resolveu ajudar o pai também da empresa, né? Na verdade, essa é a questão de empreender. Meu pai... Ele sempre me instigou a querer vender, querer fazer negociação, esse tipo de coisa. Quando era gurizinho, moleque mesmo, acho que uns 6 anos de idade, 7 anos de idade, ele pegava a feira, a gente chegava no supermercado, ele dividia assim a feira no meio e criava tipo uma competição. Aí eu tinha que provar pra ele por que ele precisava do produto que eu tinha. Rapaz. E aí ficava essas brincadeiras Lobo assim, de Wall Street, Ludovicense aí, ó. A gente ficava assim brincando, então a gente sempre me instigou. Aí eu vendia coisa na escola, normal. Cara, muito massa. Muita gente faz isso também. Aí acho que com uns 14 anos eu comprei 2 patinetes elétricos, eu vendi meu PS, meu videogame, e fiz um empréstimo com meu pai. Aí eu ficava alugando patinete elétrico no rangedor nos finais de semana. Eu estudava, acho que eu tava no 9º ano. Eu tava no 9º ano, se eu não me engano. Aí eu fazia tipo... Então, tipo assim... Eu não posso opinar sobre nada que eu não lembro de... Então eu sempre gostei bastante. Eu queria fazer medicina, né? Quase todo ser humano. Mas aí depois eu descobri que, beleza, se eu for fazer medicina, eu vou começar dentro da minha realidade, né? Dentro das oportunidades que eu tive, lógico. Dentro das oportunidades que eu tive, eu fui percebendo que, eu ia começar a ganhar dinheiro, um dinheiro legal, ali com uns 30 anos, 32 anos. Exatamente. E eu acho que se eu direcionar minha energia para negócios, não só a R3, mas também outros negócios, eu acho que eu consigo fazer o que eu queria fazer com 35, 30 anos, com 20. Perfeito. Aí foi onde eu girei um pouco o estalo na minha cabeça. E também o médico vende a hora dele ainda, continua vendendo a hora dele. E eu, quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer um bando de coisa, né? Então, não dá pra eu fazer isso vendendo a minha hora, entendeu? Trabalhando pra poder ganhar. O negócio, por exemplo, hoje eu cheguei na loja, eram umas 10 da manhã. E o negócio tava fluindo, porque já tem vários processos que estão automatizados, entendeu? E tudo isso ajuda a gente a escalar.
Exato. Foi a mesma visão que a gente teve na Tentify, né? Foi. Então a gente percebeu, cara, assim, por mais que a gente tenha um negócio, e era um negócio online, né? É um negócio online. Por mais que tenha a parte física do escritório e tudo mais, grande parte era online. Só que a gente percebeu que era também muito refém da gente. Né? Então a gente sempre tinha que estar ali no negócio. Isso, quando a gente for fazer uma produção, quem é que vai ter que ir? Quem é que vai estar presente para supervisionar? Mesmo que a gente terceirize, a gente vai ter que estar de olho ali, né? Todo negócio começa assim, né? É complicado, pô. É chatinho. Aí tem que treinar, tu tem que alinhar todos os processos direitinho. Aí tu testa, não dá certo, testa, não dá Bate certo. Vai cabeça, até conseguir. É chatinho, bem chato. Mas no final sempre vale a pena. Sempre vale. Para quem persevera. Esse é um ponto muito importante do empreendedorismo. Tem muita gente aí, eu sempre me lembro dessa, digamos, dessa fábula, que é do mineiro, né? De certa forma ele tava minerando ali, né? Eram dois. Um tava minerando, tava perto do diamante, ele desistiu, foi para casa. O outro continuou minerando e encontrou o diamante. Então assim, tem muita gente que desiste no meio do caminho e às vezes está prestes a fechar um negócio muito bacana, está prestes a ter um insight muito legal. Então essa questão da perseverança, né? Eu peguei muito isso também no filme Fome de Poder, né? Sim. Esse filme é muito bom. Muito bom. Faz muita diferença, né? Às vezes você ter o conhecimento, você ter o time, beleza, é legal, mas tu vai ter que ter cabeça, meu irmão. Empreendedorismo é cabeça. Falando nisso, acho que eu já vou abrir aqui, eu posso começar as perguntas provocativas aqui? À vontade. Então bora. À vontade. Rianzinho, meu querido, meu primo. Cara, tu é empreendedor, tu é jovem, tu é líder. Como tu faz para isso não subir na tua cabeça? Porque tem muita gente aí no empreendedorismo que acaba ficando arrogante, né? Tem gente aí que fica com um olhar de superioridade. Tem gente aí que deixa de crescer por conta disso, A inclusive. gente já conheceu alguns. Já conheceu alguns. Tivemos esse desprazer. Não vamos citar nomes aqui. Mas como é que tu... muito, viu? Mas... Como é que tu faz pra manter tua cabeça no lugar, cara? Cara, pra mim um exemplo muito forte, assim, é realmente meu pai. Minha mãe também, sempre conversa muito sobre esse tipo de coisa. Mas eu acho que a melhor escola pra esse tipo de coisa aí, cara, é maturidade. Quando eu tava começando a ter um pensamento um pouco meio assim, peguei uns prejuízos bom, meu irmão. Bom. E é bom pra aprender também. Pega a tua lapa. A melhor escola pra empreendedor que tá começando a subir a cabeça é prejuízo. Eu perdi... Teve 2 momentos nos últimos 2 anos que eu perdi muita... Rian, perdi muita grana por negócios mal feitos. Por me confiar... tudo que eu faço dá certo. Você achar que era o cara. Exatamente. Aí o cara se perde. Isso é um perigo gigantesco. Perdi, tipo assim, 30% do meu capital, pra ter noção, entendeu? Nossa. 30%, assim, acho que até mais. Fazendo cagada. Então, depois de um tempo, tu começa a entender que cada ação tem uma reação. E tu tem que pensar muito bem, tu tem que ter uma inteligência emocional muito gigante. Mesmo às vezes a gente tendo algumas coisas que diferem um pouco, às vezes que afeta a nossa cabeça depois de um certo tempo. Produção de conteúdo no Instagram, a galera de vez em quando reconhece a gente, isso é legal, bacana. Mas, pô, fica aí que... Perfeito. Fica aí, manter a humildade, fica na manha, porque ninguém todo mundo está. Então a gente tem que manter isso, pô. E fazendo aqui um gancho, né, do que tu falou, que tu já levou prejuízo em outros negócios. Tu já empreendeu em outras áreas? Mano, eu já inventei de colocar uma loja de roupa. Vendi a loja de roupa. Eu lembro, a Perrote, né? Perrote. Vendi a Perrote, perdi muita grana. Mas é assim, entendeu? Sim. Mas é assim. Coloquei, eu acho que eu tinha o quê? 18 para 19 anos, por aí. E também eu coloquei muito pra questão de seguinte. Tive outros negócios também que deram certo. Vendi ou encerrei mesmo. Porque toda vez que eu tava botando outro negócio porque eu queria... Tipo assim, muita gente ficava... ele empreende na loja porque hoje eu sou sócio, né? Certo. Ele empreende... Eu tenho os meus próprios carros dentro da loja, tudinho. E comando um monte de parte da operação. Eu ficava muito sobre essa questão, tipo... Pô, eu quero colocar um negócio só eu. Sem ninguém. Só eu pra poder ver tudo que acontece. O que acontecia? Demorava pouco tempo, as vendas da loja de carro, da R3, diminuía.
Começava a afetar a operação, começava a afetar esse tipo de coisa. Porque loja de carro, cara, é extremamente complicado tu escalar. Extremamente complicado. Não existe loja de carro que escala. Escala não. Não Que uma automatiza. Não existe, não tem como. A única loja que conseguiu fazer isso é nos Estados Unidos, se chama CarMax. E, inclusive, eu quero ir lá nos Estados Unidos só pra conhecer essa loja. São 38 mil carros, Pri. Nossa. Eles são uma absurdo. franquia? Meu amigo. É uma rede. Ah. E aí... O que eu tava falando mesmo? Esqueci. Já. O sono. Sobre escalar loja de carros, né? Que é difícil. É impossível, né? É impossível, não tem como. Não tem como. Aí tu falou sobre empreender na loja do teu pai e tal, que tu queria montar o teu negócio. E aí, afetava a loja de carro. Eu, não vou largar uma coisa que dá muito certo já há muito tempo pra tentar apostar em algo novo. Aí quando eu começava a perceber que tava atrapalhando, eu vendia ou fechava, e assim vai. Beleza, mas isso aí, de certa forma, tá, pelo que eu Aprende. entendi. O cara aprende muita coisa. O cara aprende, mas tu continua nessa pegada assim, não vou empreender em outra coisa porque pode defasar aqui a empresa, tu ainda... Hoje eu não penso em abrir outro negócio que não seja atrelado à R3. Perfeito. O que eu quero que aconteça? Eu quero que a gente monte cada vez mais braços lá dentro. Uma das lojas que eu mais me inspiro, que inclusive vou voltar lá agora, no final desse ano, se chama Belos Car. Eles têm mais ou menos 500 carros disponíveis em estoque. É muita grana, muita grana. Com um ticket médio de uns 100 mil reais. Então é muita grana. Acho que dá o quê? 50 milhões de carro, né? Meu amigo. É por aí. Eu sei. Se Eu sou ruim de matemática. Então, os caras têm 18 empresas lá dentro, entendeu? Atreladas. Então, eu tava percebendo que eu não preciso colocar outros negócios, eu preciso melhorar o meu. Escalar mais o meu. Muito bom. Ótimo pensamento, ótima mentalidade. Cara, a gente começou falando aqui também de perseverança, né? Tu empreende, tu faz várias coisas, né? Então, a gente sabe que todo empreendedor já passou por aquela fase, e eu quero saber se tu passou também, tipo, tá pesado, mano. Será que eu vou conseguir? Todo dia. Será que é isso aqui mesmo? Todo dia. Como é que tu lida com isso, mano? Executando. Continuando, né? Continuando. Eu acho que isso aí é um caminho, né? Esse pensamento assim, tal, descansa, isso e aquilo. Vai percorrer o empreendedor por toda a vida dele. E assim, só complementando aqui, eu particularmente, hoje em dia não tenho um momento sequer que eu não penso no nosso negócio, né? Até às vezes eu, sem dormir, pensando no negócio, o que eu posso melhorar, quais os problemas que eu vou ter que resolver primeiro, que são muitos, ainda mais quando tá abrindo uma empresa nova, que é o caso da Tentify. Então, é um pensamento que percorre a vida do empreendedor. Aí vem a questão, a pessoa tem que aprender a lidar com isso. Eu vou esquecer, impossível. Então, para de ser empreendedor. Tu tem que aprender a lidar com isso. Se tu quer ter paz, não mexe com o negócio. Porque o que acontece é o seguinte, a empresa que não inflama, empresa que não tem caos bom, ela não cresce. Se tua empresa tá tudo certo, ela tá rodando certinha, alguma merda tu tá fazendo. Perfeito. Alguma coisa tá errada. Porque tu sempre tem que estar colocando uma demanda maior do que tu aguenta pra tu conseguir crescer. Aí tu vai melhorando os processos com a receita que vem e aprendendo com os erros e com os caos que vão acontecendo. Exato. Aderi modalidade nova há 2 meses atrás na R3. Ainda tá um caos da porra lá dentro. Um caos danado. Mas o que tá acontecendo? Eu tô vendo. Vamos lá. O que deu de errado aqui hoje, pessoal? Digam aí pra mim. Anotem aí. A gente vai bater uma reunião aqui pra gente alinhar o processo. Isso aqui, alinhamento dos carros. Beleza. Qual que é a maneira que vocês acham correta? Vamos discutir aqui. Vamos debater. É alinhamento, pô. O tempo todo. Se a gente fala de um mercado que está em constante mudança, não faz sentido o nosso negócio também não estar em constante mudança, né? A gente vê vários negócios aí se adaptando ao novo mercado, ao novo público, né? A gente vê aí cervejarias, né? Que antigamente tinham muito os seus anúncios, né? Muitos seus comerciais voltados só para o homem. Hoje em dia parece que já está tendo essa mudança, né? Já estão colocando a mulher como consumidora também. Quem lembrei do Vem Verão, vai Verão. Vem Verão, vai Verão. Na Globo. Pois é, então tem que estar em constante mudança. Esses pontos que vocês tocaram foram excelentes. Eu acho muito interessante falar dessa questão. Eu sou mais voltado para isso, tá, galera? Já vou adiantando para vocês que eu sou aficionado por autoaperfeiçoamento. Então, quando a gente fala de um CNPJ forte, a gente fala de um CPF forte por trás também. Tô correto? Então, cara, como é que tu faz para conciliar a tua vida pessoal, o teu CPF,
questão de família, questão de saúde, questão de amigos até também, com o empreendedorismo? Como é que eu faço? É um caos Cara, também? É uma loucura? Tu deixa não, de... Eu sou um cara muito sozinho, assim. Low profile. Low Cara, profile. Eu gosto de gravar pra R3, né? sim. Eu gosto de mostrar as coisas, não, esse tipo de coisa. Mas o meu perfil, o psicólogo da empresa, né? Me fala que meu perfil é extremamente fluente. Então, eu gosto de estar sempre testando coisas novas, sempre conhecendo coisas novas. É por isso que eu gosto de fazer, tipo, um bando de esporte aleatório, surfar, correr, andar de bicicleta. Show. Eu gosto, tipo assim, de fazer várias coisas. Sempre tá em um desafio. Não é nem desafio. Não. É só fazer uma coisa diferente. Tá eu com gosto a mente ocupada também, né? com a mente ocupada com uma coisa diferente que eu nunca fiz antes. Perfeito. Eu gosto de sempre estar fazendo esse tipo de coisa. Eu gosto de ver novas experiências. Isso me ajuda demais na... Viver novas experiências. Isso me ajuda demais na empresa. Depois, Esperto do lado criativo, né? esperto do meu lado criativo. E faz com que, tipo assim, eu comece a fazer uma engenharia reversa muito mais fácil também. Eu tenho por exemplo, visito uma loja de outra pessoa que é muito maior que a gente. Muito bom. Então, eu consigo pegar uns feelings, uma facilidade maior, entendeu? Por conta dessa questão de perceber essas coisas mais fáceis, entendeu? Eu acho que esse meu perfil psicológico acaba me auxiliando nisso daí. Tu tocou em um ponto assim muito importante, que é basicamente experiências, né? Tu vai em outros lugares, em outras lojas, e tu vê algumas coisas e até mesmo implementa na tua. E a gente viveu muito isso, né? Eu e o Henry, nessa jornada que a gente tá como empreendedor, porque nos últimos meses a gente conheceu muita gente, muito empresário, muito grande mesmo, que fatura aí milhões. Alguns eu acho que até perto dos bilhões, né? E a gente sempre vai... a gente tem o prazer, né, muitas vezes de fazer reunião com esse pessoal, com esses empresários. A gente vai percebendo alguns comportamentos que são comuns entre eles, né? Todos esses Com empresários que a gente teve alguma relação, né, reunião, ou uma própria conversa, a gente sempre percebeu que são pessoas generosas, né, que atendeu a gente muito bem, como se fosse um cliente, mas não, às vezes a gente era o contrário, ele era nosso cliente, né? Então atendia a gente muito bem, dava insights, ajudava a gente, né? Então a gente explicava um pouco da nossa operação, nossos objetivos, incentivava. Então a gente percebe que isso acontece muito, né? De você frequentar ambientes, frequentar reuniões, isso vai te ajudando muito a modelar primeiro a ti e consequentemente a tua empresa, né? Então, Obrigado, muito show isso daí. Olha só. Momento aqui de refrescar a garganta do homem. Agora aqui fazendo uma pergunta, né? Eu falei no começo sobre a tua comunicação, que eu acho que isso é um diferencial da R3. Hoje aqui em São Luís eu não vejo nenhuma empresa que tem uma comunicação clara e que conecta, né, com a pessoa que está assistindo do outro lado, mesmo que eu não queira comprar um carro, né? Então Sim. isso é muito difícil fazer na empresa. Muito difícil mesmo. Acho que poucas empresas do Brasil conseguem fazer isso, né? De criar uma conexão para a pessoa estar ali no teu perfil, às vezes nem para comprar o teu produto, mas é para assistir, porque é engraçado, porque é bom, porque gera conexão. E tu faz isso muito bem. Pô, valeu. Aí eu queria saber se isso é uma estratégia ou se isso é assim, algo que aconteceu naturalmente. Cara, eu fui aqui fazendo e pegou. E eu continuei. Vi que a galera gostou, né? Acho que muita gente gosta disso. Ou então se isso é uma estratégia, se tu utiliza isso como uma Já tinha estratégia. mentalizado desde o começo, planejado todo... planejado. Cara, pior que tipo assim, eu sempre gostei daquelas molecagens que eu posto ali, eu normal. É tu. É eu, entendeu? Sim. Aquelas piadas e tal, isso aqui, a graça que eu gosto de fazer. Eu tinha duas opções, eu tinha que gravar de qualquer jeito. Ou eu tinha que ser todo formalzinho, ou eu tinha que ser mais meu jeito Despojado mesmo. mais despojado. E também tem uma questão que eu levo um pouco mais pro lado mais estratégico do negócio, que com o passar do tempo fui percebendo, é o seguinte, pô, eu trabalho com carro que não é de luxo. Eu trabalho com Uno, Gol, Voyage. Óbvio que tem os carros mais caros, HRV, Corolla, Toro. Tem. Mas o meu foco mais é pra esses carros mais aí de 50 mil, 70 mil. Então quem que compra? É o público B, C e D. Show. Vamos lá, se eu produzo um conteúdo todo engomadinho, todo formalzinho, o que eu tô... Cara, qual que é a impressão? O que eu tô me comunicando? Eu não tô comunicando com o cara que vai comprar com um cara de fato que vai comprar um Gol. Não te conecta, né? Eu não me conecto de fato com ele. O que acontece? Tinha gente que a gente percebia quando eu comecei a gravar um conteúdo um pouco mais formal, que a galera ficava tipo assim, pô, eu tô sentindo que eu vou incomodar, porque talvez o meu CPF não passe.
talvez eu não tenha as condições de comprar o carro. Então eu fico com um pouco de receio de mandar mensagem para a loja. E esse sentimento acontece. Mas quando eu pego e falo de uma maneira como... Pô, cansei de atender cliente... primo, nozinho aqui, não sei, 4 pontos. Cansei de atender cliente que o cara chega lá, pô, cumprimentando todo mundo, os meus colaboradores, falar comigo, a gente troca uma ideia tranquilo. E eu gosto demais de ter esse tipo de conexão com nossos clientes, nossos seguidores, tá ligado? Isso faz com que eu tenha uma aproximação muito maior. Então é muito mais fácil o cara mandar uma mensagem. Pô, mano, vamos tentar aí, ver se vai que passa. Entendeu? O cara já vai assim, entendeu? De boa, conversando comigo. É muito mais fácil do que se eu tivesse todo engomadinho, o cara ia ficar meio com o pé atrás de mandar mensagem. Sim, com isso certeza. Até reflete na opção dele escolher a R3, né? Exato. Porque ele vê todas as empresas se comunicando de uma maneira assim instável, né? De uma maneira assim monótona, vamos dizer, usar esse termo. Aí ele vê a Imperatriz se comunicando de uma forma espontânea, de uma forma assim que gera conexão com ele. Então, pô, entre eu mandar mensagem e eu me comunicar, né? É uma comunicação virtual. Com uma empresa que fala ali de forma monótona ou com uma empresa que já é dinâmica, com uma empresa que já comunica do jeito que eu falo diariamente, né? Então todo mundo hoje aqui em São Luís fala senhor, às vezes alguns falam primo, então isso gera uma conexão e facilita a pessoa entrar em contato e também facilita em tu vender o teu carro, né? O teu produto. Cara, eu li... pessoas compram de pessoas. Sim, então, exato, não de empresas, né? Não de empresa. Quanto mais próximo do teu público-alvo tu for, o teu marketing, tudinho, esse tipo de coisa, mais impactante entendeu? E tipo assim, tinha duas opções, ou tu ser aquela... Eu tinha duas opções, ser aquela empresa um pouco mais melancólica, ali, que faz aqueles vídeos mais empolgantes, mais emocionantes, ou o estilo mais engraçado, que é mais minha pegada, pô, não gosto de ficar fazendo aquelas paradas muito dramáticas e tal. Pô, não gosto muito não. Exatamente. Então, tipo assim, por que a gente também... Eu gosto bastante de fazer o conteúdo mais engraçado. Porque o teu marketing, ele sempre tem que impactar de alguma forma. Ele tem que despertar algum tipo de emoção no teu público. Se ele não desperta, tu não tá fazendo marketing. Tu tá fazendo um simples post. Tu tá fazendo uma foto, entendeu? Tu tá fazendo um simples vídeo. Não é marketing. E Rianzinho, cara, tu falou algo muito interessante aí. Porque eu já observei muitos erros de algumas empresas que querem se conectar com os clientes. O que fazem? O marketing de influência... Sei. Marketing de influência... Não é só, é o post Dia dos Pais, post Dia das Mães. Eu acho isso muito chato. Como assim? Não, pô. Posts, pô. Tu faz, tipo assim, vou fazer uma campanha de Dia das Mães. Aí faz um fly lá, Feliz Dia das Mães. Empresa tal, que é feliz Dia das Mães. Pô, isso é muito chato. Cara, tem esse caminho, né? Porque é algo forçado. Meu irmão, não tem como ser forçado. Mas o que eu ia dizer, tá atrelado a isso aí. Você, empresa que faz esses posts, eu nunca li, viu? E todos os posts eu faço questão de não ler. Que eu acho muito chato. Pô, tu não vai fazer nenhuma vez, só pra dizer que tu tá... Não gosto. Na onda. Eu acho que eu não impactei nada. Ó, o que eu ia dizer tá meio que atrelado a isso, mas eu diria que é até mais prejudicial. Que é o quê? Marketing de influência. Às vezes a pessoa contrata uma influência que é muito reconhecido, só que não tem nada a ver com o teu público. Não tem nada a ver. Então, tipo assim, pra R3, que é mais animado, eu já vi, né? Algumas colaborações que vocês fazem aí com o pessoal... acho que posso mencionar nome aqui, né? Romeu e tal, essa galera. E faz sentido. Faz sentido porque se conecta com o público que vocês estão querendo chamar ali. Mas o bacana, o que vocês têm, que algumas empresas não têm, é que já tem um personagem, digamos assim, na própria empresa que é você, né? Então muita gente peca nisso aí, acaba chamando outras pessoas que não tem nada a ver com a marca. Pô, eu sou a Zara, eu vou chamar o Tirulipa pra fazer a minha... Não faz sentido. Não conecta. Agora aqui falando em estratégia. Revela pra nós a estratégia de venda da R3. Como é que é? Aí, ó, pra você que é dono de loja de carro aí, ó. Eu paguei. Oportunidade pra eu paguei, eu gastei mais de 20 mil pra montar esse script aí, viu? Mas hoje, nosso amigo aqui vai falar de graça pros concorrentes dele. Obviamente, tu não precisa responder assim detalhadamente. Não, tranquilo. Se tu não quiser responder, pode ficar à vontade também, né? A gente sabe que, estratégia de venda é... Exatamente. É todo um estudo, E é sigilosa, pô. Mas se tu quiser falar, pode ficar à vontade. Não, senão, tranquilo. Também. Vai ajudar bastante gente aí. Vai aí. Geralmente, dentro do processo da R3, as pessoas entram em contato diretamente com nossos vendedores. Por enquanto, porque no momento eu tive que suspender os SDRs. Para quem não sabe o que é SDR, é pré-vendas. É o segundo contato do cliente com a marca. O primeiro contato é o anúncio, né? Aí do anúncio, esse cliente ele vai falar com o pré-vendas que vai detectar
o nível de interesse do cliente e a possibilidade qualificado, também. Né, também. Perfeito. Ser qualificado, por exemplo. Não tem como o cara chegar lá, mandar mensagem pro vendedor meu, pro meu SDR e pegar e falar, pô, tu quero comprar um carro de 100 mil aí com uma parcela de R$700, eu quero dar 5 mil de entrada. Só em sonho, filho. Porra, não tem nem condições, entendeu? Tipo, eu não vou fazer o meu vendedor perder tempo com esse tipo de cliente. Então o SDR, ele já afunila. Faz a filtragem. Já faz a filtragem. Então o meu vendedor, ele vai conversar com um cliente que tem um pouco mais de potencial, que faz sentido ele gastar energia com aquele cara. Aí o foco é trazer o cliente pra loja, né? Ele traz o cliente pra loja porque ninguém compra carro online. Ninguém compra carro pelo WhatsApp. Traz o cliente pra loja, a gente faz a abordagem, negocia o cliente, mostra o carro, test drive, tudo direitinho, aí bota pra fechar negócio. Tanto pra compra, quer dizer, tanto pra venda, pra gente vender os nossos carros, quanto pra compra. Hoje a gente tem um time focado só em trazer carros pra loja. Muito bom. Rian, cara, eu tenho uma pergunta aqui pra fechar meu quadro de perguntas pré-estabelecidos, né? Podem surgir outras aqui no meio do caminho, mas eu acho que é muito interessante, principalmente pro empreendedor que tá no começo. O que acontece? Muita gente que vai seguir um nicho, né? Seguindo um ramo, pensa o seguinte, cara, esse nicho aqui é muito competitivo. Esse nicho aqui tem tem tubarões aí no mercado, eu não tenho coragem de entrar aqui, não tenho coragem de entrar no mercado de carro, no nicho de carro, de loja de carro. O que tu tem a dizer pra essa galera? É realmente um empecilho pra pessoa entrar nesse nicho? Ou é coisa da cabeça dela, cara, vai na fé? O que tu acha disso aí? Cara, eu acho que assim, entrar pro ramo de carro, loja de carro, tu tem que ser um pouquinho doido também pra fazer esse tipo de coisa, porque é dor de cabeça, meu patrão. Tu quer ter cabelo e shape, não trabalhe com loja de carro. É porque é um produto de 50 a 100 mil reais, né? Não é isso, pô. É porque é um produto que é o seguinte. Vamos lá, no celular. Sei lá quantas peças tem no celular. Vamos falar que tem 200 peças no celular. Sim. Um carro, meu primo, não sei nem quantas peças tem dentro de um carro. Então, são milhares de peças que podem aparecer algum detalhe. É muita dor de cabeça atrelada a carro. Todo carro dá problema. Não acha que tu vai comprar um carro zero, independente do carro, independente do valor. Pô, já visitei loja que tinha pós-venda de Ferrari, entendeu? Então, não existe carro que não dá problema. Então, todas as coisas são chatinhas e acabam atrapalhando muito a quem tá começando. Porque às vezes não tem a inteligência emocional de lidar com aqueles problemas. Mas pra quem tá começando, é o que eu sempre indico. Cara, tu tem que fugir de duas coisas pra quem tá começando. Garantia e dor de cabeça. Ou seja, cliente. Geralmente essas dores de cabeça vêm voltadas a pós-vendas, a procedimento burocrático, esse tipo de coisa. Pra quem tá começando, tu tem que solucionar um problema dentro desse mercado. Qual que é o problema dentro desse mercado? Vender o carro é a parte mais fácil dentro do meu negócio. Dentro do nosso negócio. Qual que é o mais difícil? Tu conseguir o carro. Conseguir carro com qualidade, com procedência. Qualidade, procedência e um preço bom. Perfeito. São os 3 pilares da compra, né? O nosso avaliador ele tem isso. Preço, qualidade e procedência. Tem que ter essas 3 coisas, senão a gente não compra o carro. Tu faz intercambiação com quem quer vender, se livrar de um carro para uma loja que compra. Quando tu faz isso, tu ganha comissionamentos. Uhum. E aí tu vai juntando capital e aí tu começa a comprar os carros que nós chamamos carros de repasse. Tô ensinando a galera aqui a fazer muita grana aqui, viu? Então tu diria assim que a pessoa não tem que ter medo do mercado necessariamente, né? Da concorrência, mas ela tem que pensar também não só na questão da venda, mas do processo, né? E fugir ali de algumas questões que pode acabar atrasando ela. Tu resumiria dessa forma? Tem que fugir desses problemas que vão te tirar do mercado, vão te tirar assim do mercado. Tem pós-venda, pô, que o cara gasta 10 mil reais, entendeu? E é normal, acontece. Perfeito. Então o cara tem que se blindar desse tipo de coisa. E outra coisa, quando tu vende para um consumidor final, às vezes o carro demora para ser vendido, entendeu? Já teve carro lá que a gente demorou 1 ano para vender. Nossa. Entendeu? Óbvio que tem milhares de carros que a gente já vendeu, chegou no dia, vendeu no mesmo dia, vendeu em 3 dias. Mas também, às vezes, tem carro que não dá liga, pô. Não dá liga. Aí, às vezes, a gente coloca esse carro numa loja de um parceiro nosso e o carro vende assim. Ninguém sabe explicar como é que funciona. Tá aí. Eu acho que eu tenho um pensamento a respeito disso. Eu falei até que em questão de concorrência, eu acho que, pelo menos em alguns nichos, né? Não vou generalizar. Mas não existe, de certa forma, uma concorrência. Existe conexão.
Por exemplo, eu vou falar aqui de Júlio Balestrini e Renato Cariani. Tecnicamente, conhece, né? Sim. Os caras do Shape. Tecnicamente, eles estão no mesmo setor. Mas por que tem gente que vende, digamos, curso do Balestrini e por que tem gente que vende... compra do Cariani? Conexão, pô. Às vezes é o mesmo produto, às vezes é o mesmo segmento, mas eu vou me conectar. Às vezes eu vou me conectar mais com o Vitor, a comunicação do Vitor, o branding do Vitor. Às vezes eu vou me comunicar mais, ou me identificar mais com o Henry, né? Então acho que tem muito essa questão da identificação também. Isso a gente vê atualmente em grandes marcas. Por exemplo, McDonald's. Por que o McDonald's é a empresa, o fast food que mais vende hambúrguer? Porque é o melhor hambúrguer? Não é, né? Se sermos sinceros, não é. Tá longe de ser. Mas por que ele vende bastante? Não olha isso aí. Rapaz, se o Mac me olhar... Mas enfim, por que o Mac é o fast food que mais vende hambúrguer, né? Porque ele é que aparece mais. Né? Então, cara, eles investem milhões aí no BBB. Todo ano eles estão investindo. Então, isso reflete muito também em poder, né? Em poder aquisitivo de mídia. Então, os caras investem milhões. E eles não têm o melhor produto. Lembrado. Entendeu? Então, não é preciso ter o melhor produto. Você precisa aparecer mais. Entendeu? Então, óbvio, quando tu tem um produto bom, isso facilita muito. Agora, o que tu precisa mesmo é aparecer. O mais conhecido sempre vai ganhar. A gente vê isso no nosso ramo de marketing, né? Será que eu posso falar isso aqui? O quê? Da V4. V4. Pois, pode falar, Pode, vamos lá. Primeiro episódio a gente tá... Tipo assim, no nosso ramo de marketing, existe uma líder. E essa líder se chama V4 Company. E a gente já pegou alguns clientes deles que, cara, detestaram o serviço. E já foram alguns, não foram alguns. E a gente reflete assim, por que a V4 é a que mais vende, assim, no nosso ramo? É a líder, né? Quando a gente fala em marketing, todo mundo lembra da V4. Porque eles aparecem mais. Eles não têm o melhor produto. E tão longe de ter. Eu até risco dizer que quando a gente fazia marketing, né, quando a gente fazia tráfego pago, era melhor do que o deles. Exato. Mas por que eles vendem mais que a gente? Os caras têm milhões em tráfego, milhões em mídia, pô. Exatamente. Tem uma questão também, tu tocou nesse ponto, né, da gente conseguir atender, mas de certa forma se entende. Por quê? Porque quando a gente começou, a gente era muito focado ali no cliente. Eu e o cliente, acabou. Quando se tem todo um processo, reconhecemos que... Tu se distancia do teu consumidor se distancia do cliente. Né? Mas o que o Vitor falou foi assertivo demais, né? A gente já teve algumas comunicações e observou que teve esse feedback negativo, mas os caras vendem bastante, né? Então o mercado. Isso é a prova que, assim, em geral, tu tem que ter um produto bom. Tô aqui considerando ninguém tem um produto ruim, mas eu acho que mais importante que isso é tu aparecer mais, né? Vitor, eu só faço isso investindo em mídia? Não, a gente vê empresas que conseguem viralizar, né? Através dos vídeos, né? Dos criativos e tudo mais. Então acho que tu tem que despertar primeiramente o lado criativo do teu conteúdo. A gente tem aqui um exemplo que é o Rian. Ele tem um lado criativo da parte de comunicação diferenciado, certo? Então em algum momento aí tu vai explodir pro nível Brasil. Entende? Amém. Então Amém. tu tem que se diferenciar e despertar o teu lado criativo. Você que é empreendedor aí, que tá empreendendo. Hoje, assim, eu sinto que a gente não tem um destaque maior ainda nas mídias. Acho que é porque de um tempinho pra cá eu dei uma freada e foquei um pouco mais na operação, entendeu? Sim. Aí eu acabei postando mais coisas mais só da empresa mesmo. Mas quando eu tava postando bastante coisa mesmo pra fazer o Instagram estourar, tipo assim, bicho, eu tava pegando... Tem vídeo teu que já pegou milhões, né? Tem vídeo com 10 milhões, 3, 5... Visualização. Nossa. Tem bastante visualização lá. No Brasil todo, pô. Grande parte do Brasil. Cara, teve muita gente de fora que me mandava, tipo assim, conhecidos meus, sim, que são de outros estados, mandava print que a galera lá tava olhando os stories da gente lá. Meu amigo, isso não é pra qualquer um, não. Só que, tipo assim, acaba... É tempo pra porra. A gente consome muito tempo, entendeu? Como eu tava focado muito na operação esses dias, eu tava querendo melhorar... Esses dias não, esses meses, acabei dando um pouco uma freada. Mas eu quero voltar a produzir como eu gosto de produzir. Não, vai dar certo, já deu. Fez bem até vocês terem comentado a respeito de futuro, né? Porque é a minha última pergunta aqui pra ti, né? A gente falou aí de escala, nível Brasil, mas vamos ser direto aqui. Qual é a tua ambição, cara? Qual é o teu, digamos, teu propósito, teu sonho, assim, de vida mesmo? Cara, eu sou um cara muito tranquilo, assim. Eu acho que um dos meus propósitos de vida é montar um negócio extremamente consolidado. Quero montar um negócio bem autossuficiente
Perfeito. E trazer uma estabilidade e um conforto gigantesco pros meus pais, minha família. Mas uma coisa que eu quero muito fazer é, tipo assim... Tem um sonho que eu tenho desde criança, nunca eu falo isso pra ninguém. Eita, confidencial, galera. Conheci o Homem-Aranha. Não, eu tenho vontade de comprar uma cabaninha, assim, uma casa num mesmo? montezinho legal. Ficar lá de boa, aproveitar na manhã. Rapaz, Ter uma paz. o homem ele Com a tem... gatinha na mão. Tem que ser. Cara, se tu for parar pra pensar, acho que a maioria dos empreendedores buscam essa paz, né? Pô, depois de todo um caos... também, meu ele, amigo. tá... O cara inferno que o cara vive diariamente. Tá maluco. O pior que eu gosto, sempre gosto. Muito, assim, Sim. dessas paradas. Mas Eu prefiro mil vezes sozinho. ver essa vibe, assim, de caos do empreendedorismo do que viver a ansiedade de estar em casa ou então estar estudando uma faculdade. Nada contra quem estuda faculdade, galera, novamente, porque ele tá na faculdade. ainda tô. Não, Mas a faculdade, tipo assim, a gente... Essa questão de, não preciso da faculdade... cara, isso aí é um ficou mito. muito... Uhum. É um mito. sim, O que acontece? Tem muitos insights de empresários maravilhosos que nem tem estudo, não tem nada. Mas o que acontece? Dentro de toda empresa, quando a gente vai para um olhar mais analítico da empresa, tem o operacional, tático e o estratégico. Quando tu tá na parte mais estratégica do teu negócio, por exemplo, foi o que aconteceu com meu pai. Ele cresceu, mas chegou um patamar que ele não conseguia furar a bolha. Por quê? Porque faltava conhecimento voltado mais pro estratégico e tático. Perfeito. Quando tu vai para esse patamar, o conhecimento de pós-graduação e tal, esse tipo de coisa, o teu network, ele entra, entendeu? Tu não precisa da faculdade para começar nada, mas tu com certeza vai precisar de alguém que tenha bastante conhecimento para poder te auxiliar a escalar mais o teu negócio. Exatamente. Eu vi um relato de um empreendedor uma vez, inclusive, é coisa rápida aqui. Ele falou que ele escalou muito, né? Acho que eu vou falar logo aqui, o próprio Renato Cariani. Ele falou um relato a respeito da jornada dele como empreendedor, né? Ele virou sócio, né? Junto à parceira dele lá, sócia também. E no negócio ele não estava sabendo administrar, né? Ele estava demitindo gente adoidado e tal. Ela, não é assim, calma, por que tu tá fazendo isso? Aconselhou ele, cara, faz um curso de administração e tal. Ele fez e soube, e ele admite, né, hoje, que se não fosse por isso, talvez ele ainda estivesse seguindo um caminho aí completamente defasado aí na jornada dele como empreendedor, como dono de empresa. Então, só que assim, conhecimento especializado, cara, é necessário. O cara também só se limitar com conhecimento de faculdade para administrar uma empresa, aí não dá. Até não porque dá. Tu não encontra, por exemplo, a resposta para problemas que tu encontra no dia a dia de uma empresa na faculdade, nem na escola, muito menos. O que acontece, o que eu tava falando é que, por exemplo, hoje dentro da R3, a gente tem um nosso conselheiro. É um cara que é formado em administração, ele tem 3 pós-graduações. Então, por exemplo, hoje foi dia de alinhamento com ele, hoje é quarta-feira. Então a gente faz alinhamento com ele, mostra todos os problemas da empresa, a gente faz macrosograma, fluxograma, ordem de serviço, tudo isso a gente constrói junto com ele, com um olhar um pouco mais estratégico pro negócio, entendeu? Então assim, eu não sou formado, tenho 20 anos, meu pai não terminou a escola, mas pra gente poder alcançar outro nível, é bom tu chamar um cara... Sim, resumindo, vai ser necessário. Sobre faculdade, né, pra galera não interpretar de forma errada. Vai lá, meu filho. Eu não sou contra a faculdade, de forma alguma. São 2 instituições que eu não sou contra. Igreja e faculdade. Por quê? E, cara, faculdade, atualmente eu faço, mas através da faculdade conheci pessoas extraordinárias. Que se não fosse a faculdade, né, eu não conhecia. Network. Eu tive experiências também que, se eu não tivesse na faculdade, eu também não teria essa experiência. Então, eu acho sim que é válido, se você é jovem e está me escutando, e você tiver a possibilidade, a oportunidade, faça a faculdade. Eu acho que é importante, por um período, você pelo menos estar ali inserido nesse mercado, nesse meio de jovens, né? Porque vai despertando vários gatilhos. Tem pessoas que, antes de entrar na faculdade, não tinham vontade de empreender, mas entrou na faculdade, despertou essa vontade e saiu da faculdade. Pessoal, vale lembrar também que acho que um dos maiores casos de empreendedorismo aqui é o Mark, né? Nosso famoso tio Zuckerberg. Começou na faculdade, pai. Começou. O que me preocupa um pouco dessa galera é que, tipo assim, eu tô fazendo faculdade. Bolha. Exatamente, eu tô fazendo a faculdade, então se limita com o conhecimento da faculdade.
Não é bem assim. Não é bem assim. Lá na Por isso loja. Por isso que eu falei que faculdade é por um período. Entendeu? Tipo Não assim, sei ela se, vai- se terminar seria a melhor opção. Cara, ela vai te auxiliar. Ela não vai. Não É. é o motivo do teu Ela sucesso. não vai te entregar o resultado. Exatamente. Eu bato muito isso na tecla lá. Principalmente na questão com a galera do RH. Ah, mas fulano é formado. Pra gente quando recrutar. Fala pra ele que o diploma dele aqui pra ser vendedor não serve de nada. Entendeu? Aqui é outra parada. É outra vivência. Outra vivência. Como um dos meus melhores vendedores, da Baixada. Eu acho que tem no máximo ensino médio completo. Fala algumas palavras erradas e o cara vende pra porra. Mas eu contratei gente que chegava já. Não, relaxa. Sou formado, deixa Vai dar deixa certo, que o pai bota no resolve. peito do pai. Aí botei lá, o cara vendeu 2 carros no mês. Eu acho que isso é um erro de quem tá na faculdade, porque não explora novas possibilidades. Então, o cara tá lá estudando todo dia, mas ele não treina o principal, que é a comunicação dele, né? Então, o cara não sabe vender. Quando a gente fala sobre vender, não é só vender um produto, é vender talvez soluções, enfim. Então, acho importante você na faculdade explore novas oportunidades, novas áreas. E aqui uma pergunta para fechar, né? A minha parte. Inclusive eu quero que essa pergunta tanto o Rian como o Henry responda. Vixe, Puxa a responsa, pai. não tava pronto. Bora. Se tu pudesse dar uma dica para um jovem que vai empreender, qual seria essa dica? Pode ser mais de uma também. Beleza, que eu sempre falo, não te limita com o capital que tu tem. Tenho 3 mil aqui, 3 mil reais pra investir, tenho 5 mil reais pra investir. Cara, compra livro, vai estudar, usa esse dinheiro pra outra coisa. Tu não precisa de dinheiro pra começar a empreender. Tu precisa detectar um problema e resolver esse problema. Como eu tava falando sobre a questão de intermediações, o ramo imobiliário mesmo, um ramo que eu gosto demais. Ramo imobiliário, tu não investe nada de fato, tu trabalha com o dinheiro dos outros, né? Tu faz uma intermediação de um imóvel, ganha comissionamento, 5%. Beleza, bacana, não te limita com o capital que tu tem. Eu acho que muita galera, muito jovem, de 20, 25, 30 anos, se limita muito com o capital que tem. Eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. Tu não precisa de dinheiro para crescer, escalar. Óbvio que tu vai precisar de capital de giro, tal tipo de coisa. Mas para tu começar, tem como começar assim, tu só resolvendo problemas. Beleza, Perfeito. agora sua vez, meu querido. Aí Cara, eu eu já por até- último vou falar a minha. Perfeito, eu já até anotei 3 pontos aqui que eu acho muito interessante e é baseado na nossa Vai anotar jornada, né? também. Na minha e do Vitor. São 3 pontos. Eu acredito que para quem está começando a empreender, as principais coisas seriam especialização, pessoas e delegação. O que isso significa? Especialização. Cara, não faz uma coisa meia boca, pelo amor de Deus. Se tu quer ser diferenciado, se tu quer entregar resultados, você tem que, pelo menos ser bom naquilo, né? Ser excelente, demonstre excelência naquilo que você faz. Segundo é pessoas. A gente não teria chegado, eu repito isso aqui, aonde a gente chegou se não fossem por pessoas que conversassem com a gente, nos passassem insights, nos colocassem em determinados lugares, como hoje, por exemplo, aqui no podcast. Então, busque essa conexão com pessoas diferentes, pessoas que têm resultados, tá? Não seja a pessoa mais inteligente na sua roda de amigos, enfim, de pessoas. E procure essas pessoas que te façam crescer, né? O segundo é delegação. O que isso significa? Delegue funções. Enquanto você permanecer muito no operacional, você não vai crescer. Isso é fato, é verídico, tá? Então, delegue funções necessariamente para pessoas. A gente já tem outra possibilidade hoje em dia. Você tem a possibilidade de delegar para inteligência artificial, de delegar para ferramentas, né? Às vezes a ideia que você não está tendo aí, você pode facilmente desenvolver com o ChatGPT, com o Gemini. Às vezes uma arte que você não consegue fazer e é urgente, você consegue utilizar ali de alguma inteligência artificial ou alguma outra plataforma para fazer. Então, especialização, pessoas e delegação de funções, tá? Fique à vontade, bebê. Bom, se você é jovem e tá me assistindo, tenho 3 dicas assim que pra mim foram que deram um ponto de partida, né, para eu começar a empreender. Primeiro, iniciativa, né? Então vejo hoje em dia muitos jovens não começando a empreender porque eu não tenho coragem, eu não sei o que fazer. Cara, se tu não sabe o que fazer, qualquer caminho serve, né? Então toma iniciativa.
Vai na internet, pesquisa, chama alguém. Eu tomei a iniciativa de chamar o Henry para ser meu sócio. Talvez se eu não tomasse essa iniciativa, a gente não estaria sócio hoje. A gente não seria sócio hoje. Então, toma iniciativa, mesmo que você perca, mesmo que seja arriscado. É melhor ter a certeza do erro do que a dúvida. É isso, tá certo esse ditado? Acho que Rapaz, eu acho que faz sentido. É melhor ter certeza do erro do que ficar na dúvida. Tá ótimo. Pronto, então toma iniciativa. Não fique com medo de iniciar qualquer negócio. E o segundo, treine comunicação. Né? A gente vê hoje pessoas formadas, influentes, mas não sabem se comunicar. E é o pilar, né, cara, pra gerar conexão pra atingir outros patamares. Então você não consegue, talvez, investimento, você não consegue sócio, você não consegue clientes, né? Como é que tu vai te comunicar com cliente se tu não sabe? Né? Então, assim, treine a comunicação. Treine, fale. Mesmo que a pessoa que você tente se comunicar seja rude com você, mas pelo menos treine. Treine a comunicação. Isso desde cedo. Quanto antes, melhor. E, por último, mas não menos importante, e pelo contrário, eu considero o mais importante dentre os três, aprenda a vender. Né? Aprenda a vender o quanto antes. E entenda que vender não é somente oferecer um produto para alguém. Certo? Vender é processo. A venda é um conjunto de um processo bem estabelecido. Então, o quanto antes você aprender sobre isso, né? Sobre vender, sobre o processo de vendas, estratégia de vendas, você vai se dar bem, você vai se destacar. E para aprender sobre isso, me segue lá no meu Instagram, Vitor Moraes. Beleza? Eu vou postar conteúdo diariamente sobre isso. A gente não pode deixar aqui de fazer as CTAs, né? O nosso tá falando aqui de estratégia. Eu tô vendendo, inclusive, agora. Exatamente. Tô vendendo o meu perfil. Então, pessoal, se inscrevam aí no canal da Pixelcast. Vai ter conteúdos assim frequentemente com convidados de peso, tá? Nosso intuito aqui é transformar a vida de vocês como empreendedores e até mesmo como pessoas, certo? Se inscrevam aqui no canal, sigam eu e o Vitor e o Rian, aqui, responsável pela R3. Fala o arroba aí da... Fala o arroba aí da... R3.multimarcas, underline, minha família. E o teu, pai? Rianzinho, underline. Pronto, fechou. HH Moraes. Vitor Moraes, Vitor com 2 T. Muito obrigado e até o próximo episódio.